O Rio Negro guarda um silêncio diferente dos outros rios da Amazônia. Sua água é escura, ácida e praticamente opaca. Você não vê o fundo. Nunca. Era uma manhã comum para o pescador Raimundo. Água na canela. Areia macia. Mais um dia de trabalho. Ele não viu nada vindo. Não houve aviso. Não houve tempo. Em segundos, algo no fundo daquele rio mudou a vida dele para sempre. Mas isso é verdade? Uma arraia realmente mata em segundos? Ou esse é mais um dos grandes mitos que cercam a Amazônia? Fique até o fim, porque a resposta vai te surpreender de um jeito que você não espera. Bem-vindos aos Santuários Selvagens. Hoje continuamos nossa série Desvendando Mitos da Amazônia. E dessa vez, mergulhamos literalmente em um dos mistérios mais subestimados da floresta, a arraia de água doce, um animal que poucos conseguem ver e que muitos dizem já ter sentido. Seu nome científico é Potamotrigon, e ela habita exclusivamente os rios da bacia amazônica. Não existe nos oceanos, não existe em outros continentes. Ela é nossa. Ela é amazônica, e ela é muito mais fascinante do que qualquer mito poderia descrever. Hoje vamos responder 3 perguntas que todo mundo quer saber. Primeiro, a arraia realmente mata em segundos? Segundo, o que acontece de verdade quando alguém é ferrado? E terceiro, por que esse animal, que nunca atacou ninguém por vontade própria, virou o terror dos rios amazônicos? Vamos começar pelo começo. Vamos entender quem é esse animal antes de julgá-lo. A arraia de água doce pertence à família Potamotrigonidae. São mais de 30 espécies catalogadas só na bacia amazônica. E os cientistas ainda encontram novas. Elas são parentes distantes dos tubarões. Ambos descendem dos mesmos ancestrais cartilaginosos que nadam nos oceanos desde antes dos dinossauros. Mas como um animal oceânico chegou aos rios da Amazônia? Há cerca de 15 a 23 milhões de anos, o que hoje é a Amazônia era um mar interior. Quando o terreno levantou e o mar recuou, alguns grupos de raias ficaram presos nos rios. Ao longo de milhões de anos, elas se adaptaram completamente à água doce. Perderam a capacidade de regular sal. Perderam o instinto marinho e ganharam algo novo, camuflagem perfeita para o fundo dos rios tropicais. É aqui que começa o problema. A arraia não nada pelo meio do rio como um peixe comum. Ela fica no fundo, enterrada na areia, coberta de sedimento. Seus olhos ficam levemente acima da superfície da areia, monitorando o ambiente. E o resto do corpo, completamente escondido. Uma arraia adulta pode medir até 80 centímetros de diâmetro, e você não a vê até estar em cima dela. No Rio Negro, isso é ainda mais grave. A água do Rio Negro é escura por causa da grande quantidade de matéria orgânica dissolvida. Ácidos úmicos das folhas em decomposição deixam o rio com a cor de café preto. A visibilidade subaquática é praticamente zero. Então, imagine. Você entra na água. A água está na sua canela. Você não vê o fundo. Você não vê nada. E debaixo do seu pé há um disco de cartilagem com 60 centímetros de diâmetro. Uma cauda afiada e um ferrão que vai disparar em milésimos de segundo. Não porque o animal quer te atacar, mas porque ele não tem outra opção. Vamos falar sobre o ferrão. Porque é aqui que a ciência e o mito mais se afastam. O ferrão da arraia não é uma agulha que injeta veneno como uma seringa. Ele é uma espinha modificada, coberta de dentes microscópicos voltados para trás, como farpas. Quando penetra na carne, esses dentes prendem o tecido. E quando o animal ou a vítima tenta se afastar, a espinha rasga o caminho de volta. A toxina fica depositada em uma bainha de tecido que reveste a espinha. Quando a espinha penetra, a bainha se rompe e libera essa toxina diretamente no tecido lacerado. O que essa toxina faz? Ela causa uma dor que médicos descrevem como uma das mais intensas já relatadas por pacientes conscientes.
uma dor que queima por dentro, que irradia, que não passa. Ribeirinhos que já foram ferrados dizem que é como ter brasa dentro do osso, e essa dor dura horas. Em alguns casos, dias. Mas não é só a dor. A toxina da arraia tem propriedades necrosantes. Isso significa que ela mata o tecido ao redor da ferida. Em casos sem tratamento adequado, a necrose pode se aprofundar. Há casos documentados de pessoas que perderam dedos dos pés, casos em que o osso ficou exposto, casos de amputação parcial do pé. E é aqui que o mito nasce. Porque quando você vê alguém ser ferrado, a reação é tão violenta, a dor é tão incontrolável, que parece, literalmente parece, que a pessoa está morrendo. Gritos, desmaio, choque neurológico. Para quem está do lado de fora, a cena é de morte iminente. Mas a arraia mata em segundos, diretamente, raramente. A arraia, por si só, causa dor extrema e dano tecidual grave. Mortes diretas por envenenamento de arraia são raríssimas na literatura médica. O perigo real está nas complicações, infecção bacteriana da ferida, choque por dor intensa ou falta de acesso a tratamento em comunidades remotas. No meio da floresta amazônica, a horas de barco do hospital mais próximo, uma ferida grave pode sim se tornar fatal. Não em segundos, mas em horas, em dias, por abandono. O perigo real não é o veneno, é o isolamento. E é esse detalhe que transforma um acidente controlável em tragédia. E que alimenta geração após geração o mito da arraia que mata em segundos. Para entender o mito, precisamos ouvir as pessoas que vivem com ele. Dona Maria tem 67 anos e mora em uma comunidade ribeirinha às margens do Rio Negro. Ela conta que o pai dela foi ferrado quando ela tinha 10 anos. Ele gritou tanto que ela pensou que fosse morrer ali na frente dela. A família colocou o pé dele na água quente, como a avó havia ensinado. Ficou dias com a perna inchada, mas sobreviveu. Nunca mais entrou no rio sem olhar onde pisava. Seu João tem 54 anos e é pescador profissional há mais de 3 décadas no Rio Negro. Ele conta que já foi ferrado 2 vezes. A segunda foi pior porque a espinha ficou dentro. Tiveram que arrancar. E ele descreve a dor da arraia de um jeito que nenhum livro médico descreveria melhor. Não é dor de corte, é dor de fogo. Como se alguém tivesse colocado uma brasa dentro da sua carne e tampado. Dona Francisca tem 78 anos. É parteira, curandeira, e uma das pessoas mais respeitadas da sua comunidade. E ela resume tudo com a sabedoria de quem viveu uma vida inteira às margens desse rio. A arraia não quer te matar. Ela só quer que você saia de cima dela. Mas se você pisar nela, ela vai se defender. E ela se defende bem. 3 gerações, 3 histórias, uma mesma mensagem. A arraia não é um predador. É um sobrevivente que reage. E as comunidades que vivem às margens do Rio Negro sabem disso melhor do que qualquer livro científico. O conhecimento tradicional sobre a arraia é rico e preciso. Ribeirinhos sabem em que épocas as arraias sobem para as praias de areia, sabem em que horários elas ficam mais ativas, sabem como andar na água rasa sem pisar nelas, arrastando os pés na areia, criando vibração para que elas fujam antes do contato. É uma sabedoria que a ciência levou décadas para validar e que salvou e continua salvando vidas. Falamos sobre o que a arraia faz. Agora, vamos falar sobre o que fazer. E aqui, uma das histórias mais bonitas de convergência entre ciência e tradição que a Amazônia tem para contar. O tratamento tradicional ribeirinho para ferrão de arraia é mergulhar a parte ferida em água quente, o mais quente que a pessoa conseguir suportar. Durante anos, médicos acharam que isso era folclore. Até que a ciência investigou e descobriu. É ciência pura. As toxinas da arraia são proteínas, e proteínas se desfazem com calor.
É o mesmo princípio que faz o ovo cozinhar. Quando você mergulha a ferida em água quente, você literalmente desnatura a toxina e a neutraliza. A dor, que parecia insuportável, pode começar a ceder em minutos. Os ribeirinhos descobriram isso empiricamente, há gerações, sem laboratório e sem microscópio. A ciência só confirmou o que eles já sabiam. Além do calor, existem outros passos fundamentais. Nunca puxe a espinha se ela estiver dentro da carne. O risco de laceração maior é real. Lave a ferida com água limpa em abundância. Mergulhe a região em água quente entre 45 e 50 graus, por pelo menos 30 a 90 minutos. E procure atendimento médico o mais rápido possível, porque a ferida pode precisar de antibióticos. A infecção é o maior risco no longo prazo. E atenção! Em casos onde a espinha atingiu regiões próximas de órgãos vitais, como o tronco ou o pescoço, a situação é de emergência médica imediata. Esses casos são raríssimos, mas existem e não permitem demora. Passamos todo esse tempo falando sobre o perigo, mas agora eu quero te mostrar algo diferente, porque a arraia que o mito descreve, a assassina silenciosa, o terror do fundo do rio, não existe. O que existe é um dos animais mais fascinantes e belos que a Amazônia produziu. Existem espécies de arraias amazônicas com padrões de coloração tão elaborados que parecem obras de arte. A Potamotrigon motoro tem círculos alaranjados sobre fundo marrom. É chamada de arraia de olho de pavão. A Potamotrigon leopoldi, encontrada no rio Xingu, tem pintinhas brancas sobre fundo absolutamente preto. São tão belas que se tornaram um dos animais ornamentais mais exportados do Brasil, legalmente, para aquários do mundo inteiro. Colecionadores no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, pagam fortunas por exemplares dessas espécies. E há algo ainda mais fascinante sobre a reprodução delas. As arraias de água doce são vivíparas. Isso significa que não botam ovos. A fêmea carrega os filhotes dentro do corpo, nutrindo-os durante o período de gestação. Quando os filhotes nascem, já têm seu ferrão. Já estão prontos e já sabem por instinto o que fazer com ele. Para as culturas indígenas do Rio Negro, a arraia nunca foi um monstro. Ela aparece em grafismos, em cerâmicas, em histórias contadas à beira do rio por avós a netos. É um ser de respeito, um guardião das águas escuras, que só cobra o preço de quem não presta atenção onde pisa. Talvez essa seja a lição mais profunda que a arraia tem a nos dar. Na Amazônia, o perigo raramente vem do que você vê. Ele vem do que você ignorou. Então, chegamos ao momento que você esperava desde o início. A arraia do Rio Negro mata em segundos? A resposta honesta é não. Não em segundos. O ferrão da arraia causa uma das dores mais intensas que um ser humano pode experimentar. Causa dano tecidual grave, pode causar necrose, pode levar à perda de tecido. Em situações de isolamento extremo, sem acesso a tratamento, pode sim contribuir para a morte, mas não pela toxina em si, e não em segundos. O mito diz que mata em segundos. A ciência diz que causa dor extrema e dano grave, mas raramente é letal de forma direta. E a tradição dos povos que vivem às margens do Rio Negro diz, com a sabedoria acumulada de séculos, respeite quem você não vê. O mito nasceu de um lugar real. Nasceu do terror daqueles que viram ou viveram o acidente. Nasceu da dor que parece morte. Nasceu do isolamento que transforma o ferido em estatística. E nasceu do desconhecimento sobre um animal que nunca quis machucar ninguém. A arraia não caça humanos. Ela não nos reconhece como inimigos. Ela só reage quando pisamos nela. E nós fazemos isso porque não prestamos atenção. Porque achamos que o perigo sempre tem cara de perigo. E porque na Amazônia as criaturas mais perigosas são justamente as que você não vê. A Amazônia
é o lugar mais rico em biodiversidade do planeta e também o mais rico em histórias, histórias que a gente contou errado por gerações. Cada mito que desvendamos aqui não é para tirar o mistério da floresta, é para substituir o medo pelo respeito, porque o medo paralisa, o respeito protege. Se você chegou até aqui, obrigado. Esse canal existe porque vocês acreditam que vale a pena conhecer de verdade os animais que dividem esse planeta com a gente. Se esse vídeo te ensinou algo novo, compartilha com quem você conhece. O like ajuda o canal a chegar em mais pessoas. E me conta nos comentários, qual criatura amazônica você quer que a gente investigue no próximo episódio? Até lá e cuidado onde você pisa.